Pereira, começo por si. Tema principal, as ações que Cavaco Silva teve da SLN, a Sociedade Lusa de Negócios, que motivaram um comentário oficial da Presidência em novembro e esta semana uma declaração para os jornalistas do Presidente da República. O que é que tem a dizer sobre Pois, eu escolhi esse tema porque creio que não se está a ir ao fundo do problema e não se está a querer tirar as consequências do problema. Como é óbvio, não está em causa saber se o professor Cavaco Silva pode investir as suas poupanças para mais num período em que não era Presidente da República. Nem desempenhava qualquer cargo exatamente, político. não é essa a questão. Agora, a verdade é que esta situação suscita um conjunto de interrogações que não podem deixar de ser feitas. Em primeiro lugar, se ele comprou ações à SLN, comprou como? A decisão foi dele ou foi de um gestor de carteira de títulos como um banco? Se foi dele, porque é muito pouco provável que um economista e financeiro experiente e conhecedor como ele tivesse ido por outro caminho que não esse, quem é que decidiu, quem é que fixou o preço das ações em 2003 num euro numa empresa que não está cotada em bolsa? E depois, se ele adquiriu ações, porque é que assim que se levantaram estes problemas do BPN, que são os da SLN, como é evidente, porque é que ele não reconheceu que tinha essas ações? Depois, essas ações são vendidas 2 anos depois por um preço duas vezes e meia quase, porque são compradas a 1 euro e são vendidas a 2,4 euros, numa empresa não cotada em bolsa. Quem é que fixou esse valor? A decisão é do próprio Presidente e responsável máximo dessa entidade, o Dr. Oliveira Costa, que decide comprar aquelas ações, a própria SLN, através de um veículo chamado SLN Valor, e por um valor 2 vezes e meia superior. Garcia Pereira, Nós não estamos aqui perante ganhos de favor. Mas isso a acontecer terá acontecido com Cavaco Silva, não foi a única pessoa, como se sabe, a ter ações da SLN. Houve muita gente que teve. Não foram tantos como isso, eu não tive. Portanto, não foram tantos como isso. Agora o que eu pergunto é... Não é uma empresa de acionista único. Não é. Mas se o José Alberto Carvalho tivesse querido comprar ações em 2001, será que conseguia que lhes vendessem a 1 euro? E depois, se em 2003 quisesse desfazer-se dessas ações, conseguia que lhe dessem um preço de 2,4 euros por cada uma delas? Esta é uma das questões essenciais que está aqui por esclarecer. Introduzo aqui 2 questões que foram, aliás, objeto do comentário desta semana do Presidente da República. Em primeiro lugar, afirmou que a gestão das suas poupanças tinha sido decidida pelo banco, ele diz isso na declaração desta semana, e ele menciona, como já o tinha feito no comentário, no comunicado de novembro, que toda a gestão das suas poupanças, todas as suas poupanças e todas as suas movimentações de dinheiro estavam registadas e declaradas na sua declaração de rendimentos e de IRS. Não é isso que está em causa. Ninguém está aqui a pôr em causa que ele tivesse ocultado esses ganhos. O problema é saber como é que esses ganhos foram obtidos. E a verdade é que o próprio Expresso, que publica a notícia, publica também uma carta. Portanto, o professor Cavaco Silva dirige uma carta diretamente ao Presidente da SLN, dando a ordem para que sejam vendidas as ações. E, portanto, isto não é um cidadão acionista anónimo que se entregou nas mãos de um banco e que decidiu fazer com ele aquilo que bem entendeu. E eu volto ao problema. Trata-se de uma sociedade cujas ações não estavam cotadas em bolsa e, portanto, o valor das ações, para que um acionista que 2 anos antes tinha comprado por 1 euro cada, possa vender 2 vezes e meia mais, é fixado para a própria SLN. E o que era a SLN? A SLN era um conjunto de dirigentes políticos e ex-governantes, inclusivamente não é inclusivamente, é quase exclusivamente de governos do PSD, inclusivamente de governos presididos pelo próprio professor Cavaco Silva. Portanto, quando esta questão se levanta, e designadamente com o Dr. Dias Loureiro, só agora é que é percebível porque é que o professor Cavaco Silva insiste em que ele não se deveria ter imediatamente demitido do Conselho de Estado. Garcia Pereira, em poucos segundos só, quem é que, do seu ponto de vista, deve esclarecer essa questão? Qual questão? A questão que mencionou sobre as dúvidas... Eu acho que a primeira pessoa interessada nisto é porque todas estas medidas quanto à SLN, não é possível serem adotadas se nós tivermos nos principais cargos de Estado pessoas que não são caracterizadas por total transparência. E, portanto, o primeiro e principal responsável por esclarecer é o próprio Presidente da República. Em segundo lugar, eu interrogo-me porque é que o Expresso, que dá a notícia, não tira das consequências, da notícia às consequências e fica a meio caminho. Isto é, não coloca exatamente as questões das responsabilidades que eu coloquei. Isto é, que favor é que o Expresso
pensa poder fazer ao professor Cavaco Silva. Eu diria que é um tema bem escolhido, porque é um tema que permite, digamos, fixar com precisão, por um lado, o que é a estratégia do Governo, o que é, por outro lado, as táticas do Governo, em matéria de política do Governo. Do ponto de vista da estratégia, não temos estratégia nenhuma. E verdade se diga que não é só deste Governo, mas em particular neste Governo, nós navegamos à vista relativamente àquilo que deveria ser o fator principal de desenvolvimento de um país como o nosso no século XXI. E, portanto, nós andamos aqui ao serviço de uma lógica avulsa, sem nenhuma espécie de concepção estratégica do que é que deve ser um sistema de ensino, que conhecimentos é que deve ter um cidadão de um país como o nosso no século XXI. Do ponto de vista tático, a salamização da sociedade portuguesa. O que é que quer dizer com isso? O dividir para reinar. E, portanto, ataca-se primeiro os funcionários públicos para, junto aos trabalhadores do setor privado, fazer crer que eles são os privilegiados e justificar que se ataque. A seguir ataca-se os intervenientes na justiça para se fazer crer que se a justiça não anda, porque os juízes são os malandros, têm 2 meses de férias e outras coisas do género. A seguir ataca-se os reformados, a seguir ataca-se os trabalhadores do setor laboral privado. E a seguir atacam-se os professores de uma forma completamente infame. E, portanto, mas é aquela técnica de salamização. Por outro lado, o estilo pesporrente, arrogante e autoritário de quem não está minimamente disponível para ouvir qualquer espécie de opinião discordante. E, finalmente, o virtual, que nós, em matéria de educação neste momento, ao mesmo tempo que se degrada continuamente a qualidade do ensino, trabalha-se para a estatística e para o virtual e, portanto, facilita-se nos exames de matemática para fazer de conta que se aumentaram conhecimentos, quando o que há são classificações de favor e outras coisas similares. Sr. Pereira. Eu escolhi como declaração final a referência a essa cena absolutamente patética e triste de um responsável governamental ter aparecido num destes dias, com um ar, enfim, feliz, a anunciar a diminuição do número de pendências, de processos pendentes nos tribunais. E eu acho que, de facto, se atingiu o paroxismo da hipocrisia, porque o Governo tem vindo a sucessivamente empobrecer os cidadãos, diminuir os apoios sociais. Criou essa figura do IAS, do indexante dos apoios sociais, que é apenas um truque para que os apoios sociais sejam calculados não com base no salário mínimo nacional, mas num valor inferior. Criou um sistema de subsídio de desemprego que faz com que menos de metade dos desempregados tenham direito a ele. E depois disto tudo, subiu os custos da justiça, tornou-a inacessível, ineficiente, totalmente desfasada dos cidadãos que cada vez confiam menos nela, e quando os cidadãos se coíbem ou são coibidos, são constrangidos por não terem dinheiro a ela aceder e vão menos aos tribunais. O Governo gaba-se que, por mercê da sua gloriosa atuação, diminuiu o número de processos pendentes em tribunal. Eu acho que isto é, de facto, a demonstração mais completa da hipocrisia e do marcianismo a que nós chegamos neste momento em matéria de alguns dos direitos fundamentais dos cidadãos. Porque a justiça é um direito fundamental dos cidadãos, não é um mero serviço.